O paciente que entende o problema que tem, ele se envolve no tratamento. Eu estou aqui no meu lugar preferido da clínica. É um lugar onde eu examino os pacientes. Eu falo para eles, quando eles chegam, que até peço desculpa, mas que eles vão ficar um tempinho em pé. Às vezes 1 hora, quase, em pé. Mas é o momento mais importante de todo o processo do tratamento do paciente. E isso é feito na primeira consulta. Mas é ali que eu enxergo as varizes com os olhos, que eu vejo as varizes com a realidade aumentada. E depois eu aprofundo o exame com o ultrassom Doppler, que é esse aparelhinho que eu amo de paixão aqui. Então realmente é um processo um pouquinho demorado. Então como é que funciona? Seguinte, o paciente chega, claro que depois de toda a conversa, bate-papo, de eu saber tudo da vida dele, porque eu sou curiosa, eu explico que ele vai subir aqui nesse palco, ó. A Carola, minha arquiteta maravilhosa, desenvolveu esse móvel para o paciente ficar confortável, tem as barras para se segurar, né? Aí ele tem o degrau e depois eu coloco para dentro e fico à vontade, com o banquinho aqui na frente e ele de pé para eu poder examinar. Inicialmente, eu vou primeiro com os olhos. O que os olhos veem e o coração sente, né? O que está ali incomodando esteticamente, que muitas vezes é a principal causa de ter vindo aqui do paciente. Aí eu chego, essa minha pranchetinha, eu sou a moda antiga, tá? Então, eu já tentei usar aplicativos com desenho eletrônico, mas eu gosto mesmo de desenhar, eu sempre gostei, desde pequena, e eu acho que me conecta muito com o problema do paciente eu desenhar, né? Então, eu chego com essa pranchetinha, aqui tem o desenho das pernas do paciente, né? Aqui é a perna direita, e aí eu começo a desenhar. Então, inicialmente, um monte de rabisco, mas eu desenho primeiro as fininhas que eu vejo na perna do paciente. Aí vou lá, desenho para ter uma noção de localização, né? E o que está incomodando ele mais em relação à estética, né? Que é uma das causas. Depois de desenhar todas as fininhas, a localização onde elas são piores e melhores, eu vou para o que os olhos não veem muito bem, que é o que está além dos olhos, que são aquelas veias que estão ainda superficiais abaixo da pele, e eu chamo de veias nutridoras, que estão alimentando essas fininhas para poder ver onde elas estão, a anatomia delas. Então, para isso eu uso este maravilhoso aparelho, que eu também não vivo sem ele, que é o Venvir, a nossa realidade aumentada, tá? Então, ele consegue enxergar direitinho o formato da nutridora, de onde ela vem, para onde ela vai. Me sugere se tem perfurantes na perna, sugere se vem da safena, né? Eles me dão mais esclarecimentos em relação à anatomia. Aí vai lá, doida do desenho, né? E desenha também todas as veias nutridoras. Então aqui no desenho a gente vai lá e coloca todas as veias nutridoras, aquelas veias maiores do paciente. Depois disso, a gente vai pro além ainda, pro que tá um pouquinho mais profundo e que nem o Venvir vê, que o Venvir visualiza até mais ou menos 5 milímetros da pele. Aí eu vou para esse amado maravilhoso, que eu não largo nem para o exame físico e nem para os tratamentos, que é o ultrassom com Doppler. Então a gente passa o ultrassom, passa numa perna inteira, noutra perna inteira. Eu avalio a safena do início ao fim, todas as vasos que saem da safena. Em cada ponto eu avalio o refluxo, que o que é? O certo do sangue de baixo para cima. Então o refluxo, que aí muda a cor na tela, é quando o sangue de uma hora para outra está indo de cima para baixo. Então isso é refluxo, quer dizer que o sangue ele não está indo no sentido certo. E a gente tem como quantificar esse refluxo e ver se esse refluxo é severo, se o refluxo é moderado, se importa para as varizes dele, se tem uma conexão, se ali está causando uma inflamação, se tem risco de trombose. Então eu avalio as duas pernas plenamente. Avalio as safenas, as veias perfurantes e aquelas varizes mais grossas, mais calibrosas. Eu sigo todas as varizes, do início, onde elas começam, até o final, que normalmente elas terminam numa perfurante ou numa microvarize, né, ou na própria safena. Então, desenho também. Então aqui, ó, né, na perna desse paciente,
a safena aqui, ela estava sem refluxo até um certo ponto. A partir daí ela ficou com refluxo e dando as varizes que iam diretamente para aquele problema que ele tinha superficial na perna e que mais incomodava ele. Depois disso tudo, então aí já vai 1 hora de consulta, né, ou até mais um pouco. E nisso eu vou explicando, eu procuro sempre explicar para o paciente, porque eu acho que o paciente que entende o problema que tem, ele se envolve no tratamento, e isso para mim é fundamental. E a gente conversa, eu passo todo o programa de tratamento, se é necessário fazê-lo, é óbvio, quais são as melhores técnicas e o que se vai ser feito. Normalmente eu trabalho por etapas. A etapa 1 normalmente é tratando a causa, o problema, a etapa 2 já é mais estética, né? Cada tempo para ser realizado, cada parte dessas etapas, né? Ele tem uma ideia do tamanho do tratamento em relação a tempo, a vindas no consultório e também a custos. O paciente sai daqui sabendo o custo do início ao fim, sem surpresas. E aí é só agendar o procedimento ou ele se organizar para agendar futuramente ou o mais breve possível para resolver o problema. Mas eu quis mostrar para vocês um pouquinho da realidade aqui, e isso aqui para mim é imprescindível para um tratamento de excelência. Sem isso é impossível. Os pacientes às vezes me perguntam: doutora, tem como já fazer o tratamento depois da consulta? Não tem, porque fica muito cansativo até para o paciente que vai ficar 1 hora em pé, né? Não tem como. Mas tem sim, e isso eu entrego bem, um exame de excelência, uma programação de excelência e um tratamento de excelência também. Bom, qualquer dúvida, se você gostou desse vídeo, pode deixar seu comentário, suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em responder.